Já dando uma opinião para a gente entrar no debate, a gente falou um pouquinho sobre isso antes. Eu acho que foi bom para os dois times. Eu acho que para o Corinthians é bom fazer o primeiro jogo em casa, por entender que o Flamengo é um time melhor. Você tem que, é minha opinião, né? Acho que você tem que entrar no segundo jogo com um resultado melhor. Então você tem mais chance de fazer esse resultado em casa do que fora. E aí tentar, dentro de uma dinâmica de segundo jogo, fazer algo ali, tentar poder gerenciar mais o segundo jogo. O que você achou do sorteio, das respostas dos personagens? Vitor Sérgio Rodrigues, o Flamengo define em casa, então, o título da Copa do Brasil. O Corinthians abre a final em Itaquera. Respostas protocolares, né? Acho que muito protocolares ali, normal nesse momento, né? Muito legal, assim, do ponto de vista de você entender que é um jogo, né? Que não é nada de vida ou morte, que é uma disputa. Então, os dois técnicos lado a lado, os dois capitães de lado a lado também. Isso é legal, mas no ponto de vista de respostas protocolares, e saiu, e eu concordo com o Luiz. Eu acho que ficou bom ali para os dois, né? O Flamengo tem a seu favor a possibilidade de jogar em casa o jogo final, numa atmosfera que sempre é muito favorável a ele, para eventualmente, se perder ou se o Corinthians abrir vantagem, ele tendo a confiança de jogar em casa. E o Corinthians tem o primeiro jogo na sua casa, que ele perdeu para o Flamengo na Libertadores, é verdade, mas ele pode ter ali até um pouco mais de, não vou dizer conforto, mas um pouco mais de iniciativa para buscar um jogo do que ele teria se fosse no Maracanã, o primeiro jogo, né? Eu acho que para o Corinthians fica nesse aspecto, seria interessante dele poder ser um pouco mais agressivo, dele poder tentar arriscar um pouco mais no primeiro jogo em casa. Então, acho que no fim, acho que tá bom para os dois. Ricardinho, desse jeito mesmo, ficou bom para todo mundo. É claro que assim, né? Eu acho que todo mundo falou algo que realmente é verdade. Não adianta a gente ficar também muitas vezes projetando o segundo jogo em casa, sem saber como vai ser o desenrolar da primeira partida, que acaba condicionando. E sem saber como os times vão chegar para a semana do primeiro jogo, né? Faltam 3 semanas para lá, então faltam 3 semanas. A gente não sabe como os times vão chegar para o primeiro jogo. O jogo da Libertadores chegou lá com o Corinthians inteiro quebrado. Hoje já é diferente. Não sei se daqui a 3 semanas vão estar assim também. É muita variável, né? Por isso que eu digo, essas finais tão longe assim, eu não gosto, eu acho ruim para a competição, mas enfim. Porque é o seguinte, né, Ricardinho? O ideal é você tentar na minha cabeça, numa final desse tamanho, você tentar condicionar o segundo jogo. Como você vai poder ter mais chance de condicionar a segunda partida dentro dessa ótica que eu repito que para mim o Flamengo tem um pouquinho mais time, é mais favorito do que o Corinthians. Então, como é que você enxergou aí? Ficou bom, melhor para alguém, na sua opinião? Eu acho que para o Corinthians precisa chegar vivo no segundo jogo, coisa que ele não conseguiu na Libertadores, por exemplo. O Corinthians morreu dentro da Neoquímica Arena no primeiro jogo da Libertadores, quando ele perde por 2 gols de diferença. Se acontecer isso de novo, vai acabar de novo. O Corinthians precisa chegar no Maracanã vivo. O Flamengo é o favorito, entendo que tem 3 semanas, também não gosto desse gap. Para mim, a final já teria que ser nas 2 próximas quartas-feiras, inclusive o primeiro amanhã e o segundo na sequência. Não pode que tem data FIFA, beleza. Então termina a data FIFA, faz as finais. Eu gostaria mesmo, como você, de jogo único num sábado ou num domingo, né? Até melhor sábado, porque aí você toma aquela garata de coisa, tem um domingo para recuperar, né? Entendeu? Mas é o seguinte, Luiz, o Corinthians vai ter que sair da Neoquímica Arena vivo, coisa que ele não conseguiu no confronto da Libertadores. Para mim, até com esse sorteio, eu colocava 70-30 aí, vou até puxar um pouquinho para baixo aí, porque acho que o Corinthians, jogando em casa, vai ter que sair um pouco mais, como disse o Vitor. O Vitor Pereira sabe que precisa do resultado, porque ele não é idiota, ele sabe que se chegar com um gol de desvantagem no Maracanã vai ser já muito difícil, se chegar com qualquer vantagem é ótimo. Se você pegar individualmente, os jogadores do Flamengo são melhores que o do Corinthians, o coletivo do Flamengo funciona melhor que o do Corinthians, só que é uma decisão de 2 grandes camisas, 2 grandes torcidas. Se o primeiro jogo, de repente, é no Maracanã
E como o Corinthians fora de casa é um time bem atrapalhado, o Corinthians toma a porrada que tomou do Atlético Goianiense, por exemplo, um abraço. O Corinthians não vai contra o Flamengo conseguir fazer o jogo que fez contra o Atlético Goianiense. Então, a gente dizia antes do sorteio, o melhor cenário para o Corinthians seria esse, né? Apesar do Cássio falar, gostaria de decidir em casa, o Diego foi muito claro, dizendo que também gostaria de decidir em casa. Eu acho que o cenário ficou bom, mas o Corinthians precisa ir vivo para o Maracanã. Vivo, que eu digo, é pelo menos não perder a primeira em casa. Se perder a primeira em casa, não precisa nem fazer o jogo da volta. De alguma forma, né? Não adianta só balançar essa cabecinha assim, falar que não. Se perder a ida, não precisa nem da volta. Seja por um gol, não precisa nem da volta. Porque essa lógica é a seguinte, né? O Corinthians, sendo desse jeito que o Ricardinho está falando, seria até mais provável que o Flamengo vencesse, inclusive, o primeiro jogo no Maracanã, se ele venceu o primeiro jogo fora. Mas você, Xandão, acho que no nosso pré-sorteio aqui, era o único que tinha uma visão de que seria melhor para o Corinthians definir em casa. Muda algum peso em termos de favoritismo depois do sorteio, na tua visão? Não é que eu tenha dito que seria melhor decidir em casa. Eu mencionei a estratégia que o Vitor Pereira terá que adotar. Porque se você decide na Neoquímica Arena, você pode jogar fechado no Maracanã. É isso que eu quero dizer. De repente, para arrumar um empate, para decidir em casa, ponto. Vão ter o primeiro jogo em casa, vai ter que sair um pouco mais. É claro, tu vai ter que jogar, tu vai ter que atacar o Flamengo. E o Flamengo, para mim, depende, porque o Flamengo é muito superior tecnicamente a qualquer time do Brasil. Então, se o Flamengo fosse pegar o Grêmio, o primeiro jogo no Maracanã, o segundo na Arena, não teria problema. Se fosse pegar o Palmeiras, o Galo, contra o Palmeiras, claro que seria um jogo até mais equilibrado ainda. Mas, assim, nesse caso, contra o Corinthians, o Flamengo é mais forte, ponto. Agora, a gente sabe que o Corinthians também, em decisões, é um time que cresce demais, né? Eu estou vendo, assim, os torcedores do Rio de Janeiro dando de favas contadas, assim, muitas vezes aqui no nosso chat, inclusive. Eu estou esperando uma dificuldade maior para o Flamengo em relação aos jogos da Libertadores da América. Acho também que é uma possível despedida do Vitor Pereira. Acho que não vai renovar, então ele vai jogar tudo na busca por esse título também. Então eu acho assim, eu colocaria uns 60-40 aí, colocar na final, 60-40 mesmo com a vantagem do Flamengo. Eu não tenho dúvida que o Corinthians hoje ele é muito mais forte do que na época da Libertadores, e isso muda muito. Pode não mudar até o resultado, pode ser que o Flamengo faça um resultado melhor no agregado do que fez, mesmo o Corinthians sendo mais forte. Isso não quer dizer que já está definido que o Corinthians vai ganhar ou qualquer coisa que venha acontecer. Mas alguém aqui acha que o Flamengo não é favorito? Não, acho que o Flamengo é favorito. Tá bom. E acho que é mais ou menos nessa lógica aí que o Xandão falou, 60-40. 180 minutos é muito favorito, sim. Muito favorito. Mas eu só acho o seguinte, né, Ricardo? Tem muita gente minimizando o Corinthians. Não, é ruim, hein? É ruim, hein? É o Corinthians. É que o Flamengo do outro lado também tem tudo claro. Isso, né, Xandão? Final, torcida, camisa, tem uma final. Alguém falou isso semana passada? Acho que foi Formigola. E eu tô com ele aí. É a maior final da Copa do Brasil de todos os tempos. Aqui vai parar o país, sem dúvida. Vai parar. Tem um elemento aqui, VS, que eu acho que é importante e que ele pode ser importante no momento que as finais vão ser disputadas, no meio do mês que vem, porque a gente tem aqui 3 semanas, vou colocar 2 semanas e meia de jogos, ou 3 semanas de jogos no Campeonato Brasileiro, que para os dois, o Flamengo ele tem ainda 3 possibilidades, vamos chamar assim, de jogar a Libertadores no ano que vem, né? Ele vai jogar, vai ser campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e é Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o Campeonato Brasileiro ele pode ter um papel importante na questão de como os times vão administrar jogadores daqui até lá. O Flamengo está um pouquinho à frente. Estão basicamente na mesma briga ali no Campeonato Brasileiro. Um ponto só. Não faz diferença. O brasileiro, ele... Não, mas que o Luiz falou, né, Vitão? O Flamengo tem 3 match points. Tem 3 match points. O Corinthians tem... O brasileiro, ele pode ter uma interferência nessas finais, na sua visão? Assim, de alguém chegar mais inteiro ou outro, dependendo de como forem os próximos jogos? Não, eu acho que o Flamengo tem uma condição de ser mais forte quando poupa o time do que o Corinthians.
E isso já ficou provado aí, né? O Flamengo jogando com o time reserva dentro contra o Corinthians jogou muito bem, poderia ter ganhado o jogo, acabou perdendo num erro do Rodinei, mas então acho que o Flamengo tem mais condição, mas acho que isso aí não vai ser fator, não. Eu acho que os dois times vão, a partir de agora, dosar bem ali. Você tem até lá 4 ou 5 jogos, é isso? Então, assim... Vou até puxar os jogos deles aqui. Vai falando aí, Vitão. Não, vou olhar aqui. Então, se você olhar, eu acho que o fator brasileiro não vai ser um fator, né? Até a final da Copa do Brasil, o Flamengo pega Fortaleza, Red Bull Bragantino, Internacional, Cuiabá e aí tem a primeira. Atlético Mineiro. Não, Cuiabá, exatamente. Então ele pega 4 jogos até isso. Tem um jogo com o Atlético Mineiro no meio e depois é a outra final. E tem o Internacional, E tem o Internacional. É isso que eu falei. Não tem mais folga em meio de semana. Fortaleza, Red Bull Bragantino, Internacional e Cuiabá. Isso. Aí joga contra o Corinthians. E o Corinthians... Ele pega... Sem meio de semana agora. Ele pega Esse é o último que não tem meio de semana. E Cuiabá. Aí depois pega Juventude e Furacão. Calendário mais palatável, né? Então assim, acho que não vai ser um fator. Eu acho porque eu acho que tem acho que o que tiver que poupar lá vai poupar também. Acho que surgiu uma notícia ali de que o Flamengo só voltaria a jogar com o time titular na final da Copa do Brasil. Isso não é verdade, isso não vai acontecer. Enfim, jogadores serão poupados quando precisarem. O Arrascaeta está precisando aí por uma questão de pubalgia, mas o Flamengo não vai jogar 4 jogos seguidos com o time reserva e deixar os... É que tem 2 influências aqui, eu acho que é uma questão... Obviamente há o peso de uma final, que ele é maior, ele se sobrepõe a um peso de uma vaga na Libertadores, mas tem... Você precisa de ritmo, né? Não, lógico. Eu acho que seria uma loucura o Dorival fazer isso, pô. Seria, aliás... Não, você tá maluco. Não vai fazer. Não vai, eu já falei, não vai fazer. Surgiu essa informação ontem, com todo o respeito a quem publicou, né? Mas eu tô trazendo a informação aqui, isso não vai acontecer. Não sei se o Ricardo... eu tenho uma informação por um caminho, o Ricardinho imagino que tenha por outro caminho, mas não vai acontecer. Não, mas não tem sentido. Não tem sentido tu tirar o ritmo dos caras. Claro. Não tem. Agora, até porque não vai ter jogo agora, né? Exato. Até porque não vai ter jogo agora. Mas o Vitor Pereira, o teu xará, Vitor, botou o time reserva contra o América, inexplicavelmente. Escapou de ter tomado uma goleada, inexplicavelmente. Não, mas ali eu acho que até entendi, o Preto. O time correu muito no jogo anterior. Isso aí eu acho que até... O Fluminense também correu muito e botou força máxima e ganhou do Flamengo. O Fluminense foi eliminado. O Fluminense não tem mais nada a fazer. O Fluminense tem que pegar o brasileiro. Não, mas a pausa é a mesa para os dois times. 9 dias até o próximo eu sei, jogo. mas é uma coisa para frente. Não eu acho que tinha entendimento. E tem várias situações, né? Aquele 3-0 do Bahia contra o Flamengo lá, do Jorge Jesus, lembra? Foi depois da classificação contra o Emelec. Tava na cara que não era para ter botado ali, porque os caras correram para caramba no jogo anterior, classificaram, deram aquela relaxada. Então, assim, eu acho que tem sentido ter poupado contra o América. Eu não acho absurdo, não. Eu só acho que você tem ali 4 jogos daqui até lá, vão fazer um esquema de 2 e 2. 2 devem ir com o time titular e 2 com o time reserva. E acho que é por aí mesmo. Agora, só sobre o sorteio, Luiz, tu me permite, a CBF, ela sabe, tem tanta gente em cima achando que o sorteio ele é premeditado, né? Que tem bolinha quente, bolinha fria, que eu achei interessante 5 bolinhas para cada time. Porque aí é difícil tu ter uma quente e uma fria de quem premedita esse tipo de coisa. Então eu achei interessante isso, viu?